surpreendido por Deus. Temos pensado nesses encontros diversos das Escrituras Sagradas, dos personagens bíblicos com Deus. E nós vamos continuar pensando nessa direção hoje no Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Lucas 2, 8 a 20. Mateus, Marcos, Lucas, no Novo Testamento. Esse é o nosso texto, o texto para o seu coração nesta noite. Antes, vamos lembrar um verso que temos lido sempre que pensamos em ser surpreendidos por Deus. Salmo 139, verso 5. Vamos dizer esse verso juntos. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Um verso que devemos lembrar, um verso que nos ajuda a esticar o nosso entendimento sobre o ser surpreendido por Deus. Não é que Deus está longe, a nossa surpresa com Deus no encontro com Ele é um problema em nós mesmos, em nós. Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 20, vamos ver a narrativa do Evangelho, muito interessante, também intrigante, mas sublime e profunda, com a mensagem que nós não encontramos em outros lugares, textos humanos. Ouça a palavra do Senhor, que ela abençoe a cada coração aqui nesta noite. Diz a narrativa assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esta é a palavra do Senhor. Então, numa noite, num campo, lá estão os pastores, quietude, pelo que o texto indica, uma noite de céu límpido, mas de repente aparece esse fulgor e aparece um anjo. Foram os pastores surpreendidos ou não foram? Você se já imaginou no lugar deles, lá
na Palestina antiga, no campo, na quietude, na solitude do campo, apenas ovelhas já deitadas, dormindo. E lá estão eles, talvez em alguma conversa quieta da noite. Não há aviões, nem aviões para passar no céu. Quem sabe olhando no céu estrelado, mas de repente vem essa manifestação sobrenatural. Eles ficaram aterrorizados, que possivelmente cada um de nós aqui ficaria também. Ficaram tão aterrorizados que os anjos tiveram que dizer a eles o quê? Não tenham medo. Surpreendidos ali pela intervenção de Deus. E isso ficou muito claro para eles. Foram anjos que se manifestaram, anjos que falaram com eles, anjos louvaram a Deus ali. Mas quando eles decidem ir ver o menino Jesus, o bebê Jesus, aqui no relato, diz o quê? Vamos a Belém ver aquilo que o Senhor nos falou, aquilo que Deus falou. Então, aquele encontro com os anjos ficou muito claro para eles, que era, primeiramente, a presença de Deus se manifestando a eles dessa forma maravilhosa, tremenda. A verdade é que eles são surpreendidos. Mas por quê? Por que esse surpreender de pastores? Por que os anjos não foram anunciar a Herodes, o reizinho da região ali, que os romanos afirmavam, deixavam que ele governava desde que ele ficasse ali debaixo da orientação e submisso a eles? O grande império romano colocava esses governadores regionais, às vezes da própria terra. Lá está o Herodes governando ali, é o Senhor de Jerusalém, lá na sua capital, na Cesareia, suas construções tremendas. Por que os anjos não foram a ele, ao seu palácio? Porque não foram ao palácio do imperador em Roma, e lá então manifestassem esta glória, esta visão celestial? Por que não foram a Jerusalém e falassem, anunciassem ao sumo sacerdote no templo em Jerusalém? Por que não foram ao canal de televisão, aos noticiários de televisão, aos repórteres daquele dia? Por que foram aos pastores num campo? Nós encontramos aqui esse Deus de pastores, e é tremendo esse fato de que Deus é o Deus de pastores, que se manifesta através dos anjos a pastores. E quando nós olhamos essa verdade, que o nosso Deus é um Deus de pastores, o Deus que conhecemos em Jesus Cristo, e o Natal é o encontro, essa manifestação dele em Cristo, que esse Deus que nós conhecemos é um Deus de pastores. Isso é um fato tremendo, é tão tremendo que esse fato deve nos levar a louvar a Deus. O fato de nosso Deus ser o Deus de pastores deve produzir em nós uma reação de louvor e adoração. Ao ouvir esse texto, que o seu coração seja movido a louvar o Deus de pastores. Louve esse Deus de pastores. Por que louvá-lo? O que há de tremendo? Primeiramente, o que há de tremendo e grande é justamente a simplicidade envolvida aqui. Os anjos se manifestam a personagens inadequados. Já falamos aqui de uma porção de personagens que, aos olhos humanos, pareceriam para nós como mais adequados. Pessoas importantes, pessoas que representavam poder, mas não, são pastores num campo. São figuras anônimas, sem expressão social, e a eles é que Deus vai se manifestar a personagens inadequados. E note que Deus vai ao encontro dos pastores quando, onde? Na lida deles com a vida normal, estão lá a trabalho, estão na dureza da vida. Na sua profissão envolvia em tempos de calor, de verão,
este passar a noite em campos com rebanhos e ovelhas. Estavam eles ali na luta da vida, e é ali que Deus manifesta. Deus não manifesta aquele beato, quem sabe, que está retirado numa oração mística, etc. Não, há homens na realidade da vida, como eu e você, enfrentando aí a nossa dureza de vida. Este encontro com personagens inadequados é um alento para nós. Quem eram pastores? Você já pensou sobre eles? Quem eram pastores? Sabe, nós somos informados que eles eram marginalizados socialmente falando. Na sociedade eles ficavam na periferia, não eram bem vistos. Eles não eram suficientemente bons para o padrão da sociedade. Eles eram tanto quanto nômades, pessoas que não tinham uma vida familiar, então socialmente não muito bem aceitos. Eles também tinham uma reputação de serem pessoas desonestas. A reputação deles não eram boas, eram considerados pessoas não confiáveis. Eles tinham uma fala rude, pessoas de fala rude, cheiravam mal, passavam o tempo todo no meio dos animais, sem banho, inclusive dormindo lá junto com os animais no campo. Não eram pessoas de uma formação cultural ou de educação elevada, eram homens talvez iletrados até, nada sofisticados. Então, aí estão os pastores, esses párias sociais, vamos dizer assim, marginalizados socialmente. E a eles é que os anjos vão se manifestar. Mas não somente isso, podemos falar mais sobre os pastores. Eles eram, do ponto de vista da religião judaica daqueles dias ali, considerados impuros geralmente. Eles eram impuros aos olhos dos judeus religiosos, não suficientemente bom para Deus, assim eles eram vistos pelo povo religioso. Eles não cumpriam os regulamentos todos da lei judaica, ali as exigências religiosas, quanto a se manter puro, aqueles diversos preceitos sobre manter a sua pureza. Por exemplo, o preceito de lavar as mãos sempre de forma ritual, especialmente antes das refeições, isso não era cumprido por eles. E ali vivendo com os animais também os tornavam, de uma certa forma, expostos a contaminações. Eles não cumpriam os regulamentos da lei quanto a se manter puro. Eles não frequentavam o templo em Jerusalém. Belém, onde eles estão, porque diz o texto que eles estavam em campos ali, então, na vizinhança de Belém. Belém era muito próximo, é muito próximo até hoje, de Jerusalém. Mas eles não iam ao templo, mesmo porque eles não eram cerimonialmente puros para as atividades do templo. Eles eram considerados, então, não realmente aceitos diante de Deus. Aliás, o religioso da época até evitava o contato com os pastores para que ele também não se tornasse impuro. Então estamos falando de alguém, de um grupo aqui que era um grupo de marginalizados socialmente e também do ponto de vista religioso impuros. E quanto ao caráter, já citei, mas vamos frisar, eles eram inconfiáveis. É-nos dito que os pastores não eram aceitos como testemunhas nos julgamentos, em corte de justiça. Não eram considerados confiáveis, não era uma boa testemunha para se ter. Aconteceu algo comigo, fui vítima, você tem alguma testemunha? Tem um pastor. Então, é difícil, hein? Não vai dar. Enfim, estamos falando de um grupo que seria considerado como desqualificados, inadequados. Mas isso é maravilhoso, porque a glória de Deus se manifesta não para aqueles que se acham perfeitos, poderosos, sábios. A glória de Deus se manifesta na lida da vida, na dureza da vida, que eu e você, pessoas comuns, experimentamos e vivemos e enfrentamos. E se manifesta a pessoas carentes,
pessoas inadequadas. Eis a maravilha do Natal. É interessante ver que um outro grupo que vai ser buscado por Deus para visitar também o Natal é aquele que nós chamamos de reis magos, que na verdade não eram reis e nem realmente magos, eram sábios, pessoas entendidas, é claro, lá da Babilônia, onde havia ali a crença, a especulação também, a astrologia, mas esses eram homens do melhor conhecimento, como nós pensamos na nossa cultura, professores de grandes universidades, vamos dizer, ou qualquer outra posição aí, de uma elite de conhecimento, eles eram esses são os que são chamados, mas eles não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel, moravam longe de Israel, fizeram uma viagem muito longa na Babilônia até lá, vieram do Oriente. Deus foi se manifestar a esses que não pertenciam ao povo de Israel. Grande mensagem para nós, mensagem abençoadora. E agora ele se manifesta a alguns em Israel, mas que são esses pastores. Há esperança para mim e para você. E nós devemos louvar a Deus, o Deus de pastores, porque Deus, esse Deus glorioso, é também o Deus que vai atrás e recebe aqueles que são considerados desqualificados, inadequados. Se tivesse sido consultado qualquer judeu mais piedoso, ele diria aos pastores: não vai lá, esses são inadequados, e o Natal vai a eles, Deus se manifesta a eles. Eu louvo a Deus porque isso já dá uns vislumbres para mim, já de início aqui no Natal, e que Deus em Cristo é para alguém também como eu. Deus tremendo, que manifesta a sua presença a pastores. Mas o texto, ainda que fale dos pastores, se você prestar bem atenção, ele é um texto não sobre os pastores, é sobre a glória de Deus. O que é tremendo aqui nesse texto é a glória de Deus. Anjos vêm, e diz aqui que eles vêm louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Não glória aos pastores, mas glória a Deus. E essa é a maravilha do texto e do Natal. Nós encontramos aqui uma série de expressões, palavras que são chaves e que têm um peso enorme. É dito que os pastores haveriam de encontrar, ou lá teria nascido em Belém, o Cristo. O Cristo. Esse termo nas Escrituras é um termo chave. E tem todo um peso teológico e do ponto de vista histórico da obra de Deus de salvação. Porque os profetas antes de Cristo, até séculos antes, apontavam para a vinda do Messias. O que quer dizer a palavra Messias? O ungido, aquele que é escolhido por Deus e capacitado para uma missão especial. Nós temos a palavra Messias, que vem do hebraico, e a palavra Cristo, que vem do grego, e as duas querem dizer a mesma coisa, esse que é escolhido e ungido por Deus. Bem, quando alguém era escolhido por Deus para uma missão, no Velho Testamento, ele seria ungido com óleo, então a capacitação de Deus viria sobre ele. Mas os profetas falaram de um que seria o Cristo, não mais um Cristo, mas o Cristo. E agora eles dizem: eis aqui, para aqueles que conheciam e aqueles que conhecem então a palavra de Deus. Isso aqui é tremendo. Então aquele de que tanto se falou chegou, o Cristo. Mas diz mais: o Senhor. O Senhor. E esse termo Senhor aqui, escrito em Lucas, que foi escrito no grego antigo,
é um termo que era equivalente no latim a César, que se aplicava ao imperador romano. Lá está Israel, debaixo do grande império romano, e ao imperador Augusto em Roma, governando tudo quando Jesus nasceu. E agora os pastores dizem: aqui está o César, aqui está o Senhor. Um bebê, nasceu um bebê, ele é o Senhor. É uma palavra revolucionária. E esse fato vai dar a Jesus Cristo algumas dificuldades. E ele vai ter que lidar com isto, porque trazia uma conotação muito política humana. E ele vai ter que mostrar que o senhorio dele é supra-humano e não é político. Ele vai ter que dizer em João, Evangelho de João, a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. É um reinado sublime, superior, muito acima desses reinos que passam todos. Jesus é uma ameaça ao Império Romano, mas não no sentido que eles pensam. É uma ameaça não porque ele ia levantar um grupo de guerrilheiros e quem sabe crescer e derrubar o imperador romano. Não, ele haveria de ser, e é para os impérios humanos ainda uma ameaça, mas de outra forma. Ele governa os corações humanos. Ele resgata e conquista corações humanos. Mas diz também aqui os anjos que eles estavam trazendo. Ele diz para os pastores aterrorizados: não temam, não tenham medo, porque nós trazemos o quê? Boas novas. Boas novas ou boas notícias. E essa expressão também, boas novas, vamos lembrar de onde vem a nossa palavra evangelho. A nossa palavra evangelho tem uma origem na língua grega antiga. E na língua grega a palavra evangelho, então, que é transliterado para o português, na verdade são duas palavras. Se fôssemos dividir em português, nós colocaríamos e depois ângelos. Então é boas notícias, boa mensagem. E esse termo é um termo chave também. Você que esteve conosco aqui nos domingos que pensamos em Isaías, particularmente Isaías 40, talvez você se lembre. Se não se lembra, leia novamente. Você vai encontrar esta palavra boas novas. E lá em Isaías 40 é dito ao mensageiro que proclame as boas novas, anuncie das montanhas: aqui está o seu Deus. É justamente este dia que está se cumprindo aqui. Aliás, os pastores dizem: hoje vos nasceu, hoje, cumpriu-se nesse dia. As boas novas chegaram, a presença de Deus com os homens, acessível aos homens. Isaías 40 verso 9, fala dessas boas novas. E agora os anjos dizem, então, nós viemos anunciar essas boas novas aqui no verso 10 de Lucas 2. Mas diz mais, diz o que? Na cidade de Davi. Na cidade de Davi. Eles não dizem isso à toa. Davi é o grande rei de Israel. E se tornaria esse tipo de quem seria Jesus Cristo. Então, realmente, o rei, o Messias, haveria de vir à semelhança de Davi, mas para um governo maior, extraordinário. E Jesus vai nascer onde? Na cidade de Davi. Jesus é realmente o grande Davi. E aí já está indicado que este bebê também pertence à realeza. A realeza. Mas diz mais o texto que essa mensagem toda falava da paz que Deus concede. A paz que Deus concede, paz na terra, diz o grande anúncio. Se há uma coisa que nós não temos é paz na terra, em diversos sentidos, inclusive político. Nosso mundo é um mundo de conflito. E agora vem os anjos dizer que chegou o momento que Deus vem trazer paz na terra. É preciso lembrar que nesse tempo aqui
O Império Romano, como já disse, governava então o mundo. Se você for a Roma, você pode visitar um monumento muito bonito de mármore, grande, conhecido como Aras Pacis Augustas, que na verdade é o altar da paz augusta. Esse monumento foi levantado em Roma em ano 9 antes de Cristo. Do ano 14 antes de Cristo até o ano 27 depois de Cristo, quem esteve no poder sucedendo a Júlio César foi seu sobrinho Augusto, Otávio Augusto. Ele governou de 14 antes de Cristo até 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. 27 antes de Cristo, 14 depois de Cristo. Jesus nasce então debaixo do reinado de Otávio Augusto. Esse monumento lá, até hoje em Roma preservado, altar da paz augusta, é justamente um monumento à paz, chamada paz romana, que esse imperador estabeleceu no mundo todo que dominavam. Havia uma paz política, mas havia essa paz por causa da força e domínio dos romanos. Era uma paz imposta na força do exército romano. É a paz romana. Mas agora, enquanto acontece no mundo a paz romana pela força militar, vem os anjos dizer: hoje nasceu o Senhor. E mais, nesse nascimento, através deste ato, tenho boas novas. Paz na terra, paz na terra. Este que é o Senhor, é o César, trará paz na terra, não a paz exterior imposta pela pressão militar, e que se você retirar a pressão militar, o tumulto toma conta. Não essa paz que está simplesmente represando pela força os conflitos humanos. Não, é uma paz que vem ser trazida para esse Senhor, o coração humano, e para aqueles que então o encontram, e sim, anunciando esse reino que está sendo formado de forma diferente, e que finalmente será o reino e o domínio eterno de Deus. Então, aqui está estes anúncios todos. O que está envolvido aqui? Os anjos vieram louvando e dizendo glória a Deus nas alturas. Enquanto eu primeiramente falava o anjo sobre um bebê numa manjedoura, vem também o louvor a Deus nas maiores alturas. As pequeninas alturas, a baixeza de um bebê, e na manjedoura simples, e glória a Deus nas alturas. Contraste tremendo aqui. Por quê? Porque esse texto não é sobre a glória dos pastores, não é sobre a glória humana, não é sobre a glória dos projetos políticos. Esse texto aqui, esse acontecimento é sobre a glória de Deus. E aí precisamos observar e lembrar esta frase: paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Uma frase muito usada no Natal. Nos nossos dias sumiram os cartões de Natal, mas esse verso aparecia muito nos cartões de Natal, né? Você comprar o cartão de Natal, vinha com esse verso, nos versos mais usados. Só que normalmente, numa tradução errada, paz na terra, em geral se dizia aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Qual é o problema com essa tradução que não é realmente a correta? Note bem que a paz na terra depende do mérito humano. É aos bons homens, aos bons seres humanos que será possível essa paz.
Mas o texto ensina algo completamente diferente. Aqui, nesta versão que eu li, temos a tradução fiel e correta: paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E favor aqui, então, seria aquilo que em outra tradução está, boa vontade, etc. Se pensarmos favor em termos de boa vontade, o favor e a boa vontade é de Deus para com os homens, não a virtude humana. O texto está falando da glória de Deus, um Deus que é exaltado nas maiores alturas pelos anjos. Mas esse Deus exaltado e glorioso, exaltado também em favor e graça. E Ele é tão grande em favor e graça, que Ele faz questão de ir a um bando de pastores esquecidos, rejeitados, inadequados, e vai buscá-los. Porque a obra dEle é a glória dEle e não a glória humana. E é tão grande essa glória dele, inclusive em graça e favor, que é possível a mim e você, inadequados, ser alcançados por ela. Você tem louvado o Deus de pastores? Há muito que louvar. E louvar porque isso traz uma identificação reveladora. Quando nós olhamos a palavra de Deus no Velho Testamento, todo nós encontramos que a atividade pastoril se manifesta constantemente nas pessoas chaves. Abraão, que foi chamado em Gênesis por Deus para ser uma bênção para todas as famílias da terra, Deus formaria uma nação dele e abençoaria todas as famílias da terra. Abraão era um pecuarista, ele cuidava de ovelhas. E outros patriarcas fizeram a mesma coisa, como Jacó. Moisés, o grande libertador de Israel, que foi criado no palácio de Faraó, depois precisou fugir, foi se refugiar longe então ali do Egito e trabalhar no deserto como pastor. E quando Deus vai chamar Moisés para a grande missão de libertar Israel, Moisés está com pastores no campo. Campo ermo distante. Davi, o grande rei, cidade de Belém, cidade natal dele, o grande rei. O que é que Davi fazia? A família dele cuidava, tinha criação de ovelhas. Quando o profeta Samuel vai à casa do pai de Davi, Jessé, porque Deus enviou, porque um dos filhos de Jessé seria o rei de Deus para Israel, o rei segundo o coração de Deus. Samuel chega ali, e o pai de Davi chama os irmãos dele e aprende. Samuel diz: não é esse, não é esse, não é esse. E finalmente diz o pai de Davi: olha, tem mais um, está cuidando de ovelhas lá, é um adolescente ainda. E Samuel olha para Davi cuidando de ovelhas e diz: é esse, é esse. Sempre essa figura de pastor de ovelhas. Por quê? Porque justamente eles eram os representantes de Deus enquanto líderes para o cuidado do povo de Deus. É este modelo que Deus busca através da história para falar dele mesmo como aquele que é o pastor. Nós também vimos em Isaías esta figura de Deus como pastor, o soberano, mas que é pastor, aquele que cuida. Eis aí o modelo histórico, bíblico, e agora Deus vai buscar pastores. Certamente aqui então já há uma mensagem que nosso Deus é um Deus de pastores, porque Ele também se manifesta sempre como pastor do povo de Deus. E agora, este bebê que nasce é aquele que haveria de se apresentar como em João 10, duas vezes, verso 11 e verso 14, no capítulo maravilhoso do Evangelho de João, capítulo 10, ele vai dizer duas vezes o que? Verso 11 e 14, eu sou o bom pastor. E no verso 14 ele diz, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E elas me conhecem. Esta manifestação aos pastores é revelatória de que Deus se identifica com pastores.
E que o nosso Deus em Cristo, meu irmão, minha irmã, não é um capataz, não é um senhor de escravos, mas é um pastor. É um pastor que cuida. E quando nós lemos João 10, Jesus falando sobre a figura dele em relação às ovelhas, que coisa terna e maravilhosa. Pastor é aquele que tem um trabalho de desprendimento, tem disposição para resgatar a ovelha perdida, ele se dedica ao cuidar. Lá estão os pastores onde? Passando a noite nos campos, desconfortáveis, mas estão ali pelas ovelhas, para que elas encontrem pastos verdejantes. A figura de Deus como Deus de pastores. Maravilhoso saber que há esse Deus que recebe pessoas inadequadas como os pastores humanos de ovelhas, mas vem com a sua glória maravilhosa, exaltada, tremenda, acima de todas as coisas, um grande fulgor, mas não para nos destruir, mas para nos conceder o seu favor e para ser o nosso pastor. Mas é interessante que esses pastores rudes, socialmente alienados, réprobos do ponto de vista religioso, são os primeiros mensageiros da chegada do Cristo, o Senhor, o Salvador. Foram os primeiros mensageiros. Eu e você, pela graça de Deus que nos é concedida, no cuidado do pastor supremo, somos também chamados para sermos esses pastores. De que forma? Levando a mensagem das boas novas do Evangelho. Hoje vos nasceu um Salvador, ou o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A mim e a você é dado esse privilégio. A mim e você, como aqueles pastores. A mim e você, inadequados. Não porque somos maravilhosos aos olhos de Deus, nem porque somos maravilhosos aos olhos dos homens, mas porque somos maravilhosos à graça de Deus que não merecemos. Ele nos envia a este mundo em trevas, falar da luz que nós vemos, o fulgor que brilhou, que nós conhecemos pela palavra de Deus, manifestado lá na Judéia, tantos anos atrás. Nasceu o Cristo, o Salvador, o Senhor. Nós que vimos a luz, levarmos a luz a outros neste mundo. E assim eles fazem. E eles vão, proclamam o que ouviram. E não somente isso, retornam, louvando, diz o texto, e glorificando a Deus. E que minha vida é sua, então, conhecendo esse Deus de pastores, possa ser também uma luz refletida de Deus num mundo muito escuro. E o mundo possa saber através de nós, creia ou não creia, que nasceu o Cristo, o Salvador, e que Deus concede o seu favor aos homens. Vamos orar?